aos Hebreus, capítulo 12, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esses últimos acontecimentos que nós estamos enfrentando, vivendo, e eles têm provocado mudanças, de hábitos, mudanças de rotinas. Quantos vinham à igreja diariamente, outros 2, 3 vezes por semana, 4, e hoje alguns não vêm mais. Rotinas que foram alteradas. As famílias enfrentam uma série de obstáculos, ou colocam obstáculos, ou alguns obstáculos acontecem e surgem, e muitos usam até apenas como justificativa, para não virem à casa do Senhor. E muitos se afastam de servir a Deus em espírito e em verdade. E alguns até sofrem com a síndrome da indiferença. Deixa para lá, agora, uma hora dessa eu vou, um dia desses, eu tomo a iniciativa de ir. Mas aqui diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O nosso alvo, o nosso foco é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus e miramos o seu sacrifício na cruz do Calvário, quando nós entendemos isso, entendemos que Ele sofreu por cada um de nós, quando nós entendemos que fomos salvos do mundo, que estamos livres da escravidão do pecado, tem que ter em nós, tem que haver em nós um ânimo, uma vontade de servir a Deus, uma vontade de buscar a Deus. Aleluia. Isso tem que ser espontâneo, como forma de gratidão, porque o amor de Deus é muito grande, foi muito grande e ainda é. Ele é derramado sobre todos. Diz que Ele amou o mundo de uma maneira incompreensível. Diz que o amor dele não tem limite, não tem altura, não tem profundidade, nem largura. Aleluia. E será que nós temos essa consciência do amor de Deus para conosco? Há um perigo da acomodação. E aqui diz, quer queiramos ou não, nós somos observados. Nós também, pois, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas notam, percebem. Você não está vendo que você não está, louvando que você não está. Muito por críticas, mas, de alguma forma, nós somos observados. Diz que não é por uma, duas, não, uma nuvem de testemunhas. Muitas pessoas sabem do nosso comportamento. Então nós temos que ter cuidado com os embaraços, com as coisas que o inimigo coloca para atrasar a nossa vida espiritual
interromper a nossa comunhão com Deus. Diz aqui que o pecado nos rodeia. O esfriamento espiritual é perigoso. É perigoso. E Jesus, ele convocou até as crianças. Lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 14 a 16, diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Aleluia. Eu cheguei nesta igreja aqui com 3 anos de idade. Toda a minha instrução básica foi dada aqui. Eu frequentava a escola dominical. Primeiro, naquela escolazinha infantil, esqueci o nome da classe, mas depois fui para a classe Cordeirinhos de Jesus, que já eram um pouquinho maiores as crianças. E aqui eu recebi todo o fundamento. Deixai vir as minhas criancinhas. E esta é a mensagem que o Senhor quer trazer para essa igreja, para que nós nos preocupemos com as crianças. Agora a onda é a vacina das crianças, vacina e tal. Mas a igreja, nós precisamos nos preocupar de uma maneira muito intensa, porque elas são bombardeadas com coisas lá de fora. E agora, né, as crianças já têm acesso ao celular, às redes sociais, a tudo. Então nós, como pastores, como obreiros, como igreja, temos que nos preocupar com as crianças. E nesta igreja, eu com 6 anos, 7 anos por aí, participei de um coralzinho infantil aqui. A igreja era menor, era mais para lá e tal. E eu participava de um coralzinho infantil. Minha irmã era quem organizou isso aí, a Leia Saraiva Grangeiro, que faleceu em 2011. Deus a levou em maio. E o meu irmãozinho com 6, 7 anos, tem no livro a foto dele, dirigindo ali. A minha irmã colocava para ele, né, reger o coralzinho infantil. E hoje, ele toca flauta transversal, a esposa dele, maestrina, a filha mais velha toca viola, o filho, um dos filhos, o filho do meio toca violoncelo, e o filho mais novo toca violino. Qualquer pessoa acessa, vê o Éder Grangeiro tocando violino. E o esposo da Érica, que toca viola, é um trompetista, também músico. Mas a influência foi daqui, ó. Foi aqui nessa igreja. Aleluia! Por isso nós temos essa lembrança forte, esta ligação muito grande com essa igreja de Joinville. E depois disso, eu cantei mais uns 15 anos em coral. Comecei lá em Lorena, quando meu pai foi pastor lá. Com 15 anos de idade, fui batizado nas águas, dia 1º de março de 1970. E ali comecei a treinar no coral, comecei a cantar no coral. E dali para frente eu fui. Cantei 4 anos no coral do Belém, lá na igreja sede. Depois, na Lapa, onde a Diná, que está aqui, cantei o coral maravilhoso, pequeno, mas maravilhoso. Se não foi o melhor, foi um dos melhores. Maestro Arnaldo Didini, meu Deus.
coralzinho, acho que umas 16 pessoas ou um pouco mais. Meu irmão, que bênção. Cantávamos hinos difíceis ali do coro sacros, de um tema celeste. Hinos difíceis e hinos avulsos. E assim, cantei por 15 anos. Influência daqui. Por isso que nós temos que investir nas crianças. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Não podemos nos acomodar. E aqui onde nós lemos, em Hebreus, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Corramos com paciência. O que é correr com paciência? No final do ano agora teve ali a São Silvestre em São Paulo. E sabe aqueles que chegam lá em primeiro lugar? Aqueles quenianos, né? Aquele pessoal lá da África. Eles não correm de qualquer maneira. Existe uma técnica, existe uma forma de correr. Assim também o Senhor exige de cada um de nós. A corrida nossa, ela não é fácil. Aqui se apresentaram alguns casais que, alguns 40 anos, eu vou fazer 42 anos de casado. Então, a recomendação é essa, que a gente corra com inteligência, né? Com sabedoria, senão não chega. Correr com paciência, existem dosagens certas, né, dos passos. Não adiantar muito, não atrasar demais. Temos que ter a capacidade de recobrar, de retomar as nossas forças, a nossa caminhada. Porque muitas vezes o desânimo vem, o esfriamento vem, mas nós temos que nos adaptar. Nos adaptar. E a leitura da palavra de Deus, ela nos sustenta. É como o corredor que jogam para ele um copo d'água, para ele ali recobrar as forças, e ir até o fim. Outras pessoas jogam aquele copo d'água. Trouxeram um copo d'água aqui para mim. Alguém que será recompensado, abençoado, né? Não é verdade? E muitas vezes as pessoas precisam servir outras, né? Nós precisamos servir a outros que estão fraquejando. Nós precisamos oferecer esse copo d'água. Nós precisamos ser esta pessoa, este elemento. E às vezes basta pouca coisa. E muitas vezes ele não toma a água inteira ali do copo, ele toma 3, 4 goles ali, já joga a água fora e vai em frente. Mas aquele pouquinho já foi suficiente para ele continuar. Que sejamos cada um de nós esses incentivadores, para que muitos venham, continuem a sua caminhada. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. E que carreira é essa que nós temos que correr? A Bíblia diz que, lá em Efésios, né, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Alguns têm essas carreiras,
carreira de apóstolo, de pastor, de evangelista. São carreiras que estão propostas para nós. Ele quer o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E em Romanos 12, nós também temos, no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Cada um tem uma carreira. Até aquele que oferece uma cesta básica para alguém. Aquele que tem o ministério da misericórdia, de socorrer os outros, de socorrer alguém que necessita. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si, mesmo para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O nosso alvo, o nosso foco é Jesus Cristo. Não é fulano nem cicrano, nem uma coisa nem outra. Não é essa pandemia que está por aí. Muitos se prenderam a isso. Prenderam o seu alvo, o seu foco só nisso. Estamos quase todos aqui, né? De máscara e tudo. Mas quem sofreu, quem pagou um preço por nós, foi Jesus Cristo. Ele pagou um preço muito alto para que nós estivéssemos aqui. E por que nós não retribuímos isso? E enquanto eu vinha para cá, algumas perguntas vieram à minha mente. E creio que o Espírito Santo foi quem colocou. Como quem disse: por acaso, na minha casa não tem mais cura? Por acaso, a minha casa não é mais casa de louvor? Por acaso, a minha casa não é mais casa de adoração? Por acaso, a minha casa não é mais casa de oração? Aleluia. Por que desprezar a casa de Deus? Está doente, fica em casa. Quatro homens tiveram compaixão de um paralítico. E não tinha nem como entrar, ele não tinha como andar. Arrastaram esse homem para a casa, para a presença de Jesus. E muitos estão com a capacidade de se locomover boa, mas estão lá se acomodando. E às vezes até diz: não, mas eu vou assistir aqui pela mídia social meu culto hoje. Aí começa a assistir, daqui a pouco ele vai lá, vai na geladeira, pega uma coisa, e o culto lá.
Glória a Deus. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Temos que dar um brado e dizer: fora desânimo. Versículo 12 e 13 ainda diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quantos de nós estamos com os nossos joelhos desconjuntados? Pouco dobramos os nossos joelhos para buscar a Deus, às madrugadas, ou aqui, meia hora antes do culto. Aleluia. Joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quanta fraqueza, quanto desânimo, quanta indiferença, quanta apatia. Aleluia. Mas levantemo-nos, aleluia, marchemos, aleluia, porque o Senhor vem triunfante, aleluia, vem com seus anjos e arcanjos, aleluia, e nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, aleluia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus maravilhoso. Aqui está, Senhor Deus, aqui estão algumas pessoas, ó Deus, que atenderam o teu chamado, Senhor, e aqueles também que estão aí nos seus lugares, Senhor Deus, mas que já fizeram um propósito no seu coração, Senhor, de te servir melhor, Senhor Deus, de te servir com mais intensidade, ó Deus, aleluia, que tu possas visitar cada vida, cada coração, Senhor Deus, que teu Espírito possa trazer ânimo, fé, coragem, poder sobre essas vidas, ó Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Renova-nos, ó Deus, nesta noite, Senhor. Ó Pai Celestial. Também aqueles, ó Deus, que vieram pela primeira vez aqui, mas ouviram tua mensagem, Senhor Deus, e que podem, Senhor, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. O chamaremos aqui em seguida, Senhor Deus. Pai Celestial, abençoa a igreja aqui em Joinville, Senhor Deus. Abençoa a liderança, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os grupos de louvor, ó Deus. O coral da igreja, a orquestra, Senhor Deus. A banda, todos, ó Pai, que louvam a Ti, Senhor Deus, em espírito e em verdade, meu Deus. Que a Tua unção, Senhor Deus, jamais se afaste deste lugar, Senhor Deus. Que o Teu Shekinah, Senhor Deus, jamais se afaste dessa igreja. Que a Tua glória, Senhor Deus, desça sobre este lugar constantemente, Senhor Deus. Assim nós oramos, ó Deus, assim nós pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor.